boas-vindas ao nosso painel de CEOs, gerando o crescimento inclusivo e sustentável. Meu nome é André, sou da Synetics, e esta 1 hora a gente pretende dedicar a uma conversa aqui franca, aberta, com alguns colegas nossos do Brasil e do Chile, e tarefa nada fácil essa, né? Como CEO, liderança de organizações que se transformam, e também falar sobre o ano de 2020, que é um ano atípico, especial para todos. Eu vou apresentar os convidados do Brasil e vou pedir para o meu colega Júlio Neve depois apresentar o convidado do Chile. Nós temos aqui o Ricardo Carvalho, CEO da Companhia Brasileira de Alumínio. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, André, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Ricardo, ele deve apresentar daqui a pouco a jornada de transformação empreendida por ele, pela equipe, e vários stakeholders nos últimos 5 anos. E temos aqui também a minha colega Fanny Schwartz, da Synetics do Brasil. Tudo bem, Fanny? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês nesse evento. Eu passo então para o Júlio apresentar o nosso convidado do Chile. Ok, gracias. Bueno, yo tengo que presentar a Robert May Nichols. Robert May Nichols tiene una larga trayectoria como ejecutivo en grandes mineras en Chile, y hace más o menos 2 años, después de pasar por, como decía, grandes mineras privadas e incluso un paso por División Andina en Codelco, él se hace cargo de una empresa que se llama Empresa Nacional de Minería en Chile, y él inicia un proyecto muy desafiante que a mí me parece muy interesante mostrar. Entonces, a mí me apasiona un poco cómo él ha iniciado este proceso que lleva ya 2 años. Así que bienvenido, Robert, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, Julio, buenos días a todos. No, yo soy el agradecido, muchas gracias por esta invitación. Creo que es un panel re interesante para poder tratar de mostrar lo que estamos tratando de hacer aquí en la ENAMI, que en medio de la conversación yo voy a tratar de mostrar lo que es la ENAMI, y también el día de mañana tengo una presentación a las 3 de la tarde que ahí sí vamos a hablar en más profundidad que lo que es este panel de lo que es la ENAMI. Muchas gracias, Julio, y a todo tu equipo por esta invitación. Bueno, pero vamos a partir así como para romper el hielo. Partamos ahí directamente, Robert, preguntándote en este raro tiempo que te está tocando, este 2020, así si tuvieras que mencionar 1 o 2 aprendizajes importantes del año en curso, de tu condición de CEO, de líder de esa organización, ¿cuáles serían los aprendizajes que podrías mencionar? ¿Cómo te sientes? Chuta, es una buena pregunta. Yo creo que este es un año de mucho aprendizaje. Usted sabe, don Julio, siempre hemos hablado de fútbol, y yo como viudo de don Marcelo Bielsa, creo que son los tiempos difíciles y los fracasos los que más le enseñan a uno, y este año ha sido un tiempo muy difícil. Pero si yo tuviera que resumir tu pregunta, yo hablaría de 3 temas. En primer lugar, un aprendizaje importante: las crisis no son la causa básica de un fracaso. En general, son la causa inmediata de un fracaso. Pero lo que hemos hecho antes es lo que determina cómo nos va a ir en una crisis. Si antes hemos hecho la pega bien, hemos hecho el trabajo bien, disculpen si uso chilenismo de repente, pero si hemos hecho el trabajo bien, lo más probable es que vamos a pasar tiempos difíciles en la crisis, pero vamos a salir adelante. Si venimos por un periodo de hacer las cosas no de la manera adecuada, lo más probable es que durante la crisis terminemos ya de fracasar completamente. Cómo estemos antes de la crisis es lo que determina cómo vamos a salir de la crisis. Segundo, hay que tener muy claro el negocio y cuáles son todas las variables que afectan al negocio, porque en una crisis
hay elementos que antes nunca habíamos pensado que eran relevantes, que se transforman de una manera muy relevante. Es fundamental en los tiempos de las aguas quietas, de la tranquilidad, hacer análisis de escenario para poder prepararnos y para poder entender todas las posibles variables que se podrían activar. Yo creo que si nos parásemos antes de esta crisis sería muy difícil haber proyectado esto, pero quizás podríamos habernos acercado. Hay el fundador y presidente ejecutivo durante muchos años de Intel, tiene una frase que a mí me gusta mucho y que yo estoy tratando de aplicarla lo más posible. Solo los paranoicos sobreviven. Yo creo que tenemos que ponernos siempre en el peor de los casos y que va a quedar lo peor de lo peor, y frente a eso, si nosotros tomamos en el tiempo normal los aprendizajes de estos escenarios y esas cosas, en las crisis vamos a salir mejor. Y tercero, una crisis siempre nos debiese servir para determinar si los fundamentos del negocio en que estamos son los correctos o no. Y yo te diría que este año, que ha sido muy difícil para el ENAMI, me he convencido que los fundamentos del negocio del ENAMI, esta mezcla entre fomento a áreas de la sociedad como es la pequeña y la mediana minería, más tener que tener resultados de gestión y resultados productivos, es un elemento re importante que ayuda mucho al desarrollo social de Chile, y yo estoy convencido que los fundamentos son los correctos y que tenemos un tremendo futuro, pero que no solamente tenemos que preocuparnos de la perspectiva social, sino que también tenemos que preocuparnos de la perspectiva del negocio. ¿Cómo hacer que esta empresa tenga utilidades? Porque con eso nos permite hacer más fomento y ayudar a más pequeños empresarios de la minería de Chile, de la mediana minería de Chile, a ser mejor, aportando al desarrollo de la sociedad y de las comunidades. Yo te diría que tu respuesta a esos son los 3 aprendizajes que yo saco en este periodo, Julio. Muchas gracias. ¿Qué dicen ustedes por ahí? ¿Es un panel? Só refazendo então a pergunta, né, para o Ricardo e para a Fanny, né, qual foi o principal aprendizado de 2020 para vocês enquanto lideranças? Bom, eu posso começar comentando aqui. 2020 tem sido um ano de grandes aprendizados, sem dúvida. Essa pandemia aflorou uma série de fragilidades que nós vivemos no mundo hoje, e também uma série de desafios para as empresas de uma forma geral. Em primeiro lugar, eu acho que não é bem um aprendizado, mas é uma constatação da importância de você ter as pessoas unidas e comprometidas dentro de uma cultura de abertura, transparência na empresa. Porque logo o impacto inicial que nós tivemos na crise ele foi bastante forte em termos de mercado, muito forte, onde a gente teve até correndo o risco de ter que cortar parte da produção, cortar pessoas, uma série de coisas, mas nós trabalhamos junto com toda a organização de diversas formas para buscar soluções, sejam de redução de custo, seja de mercados para compensar perdas. Conseguimos desenvolver até exportações que a gente não fazia para algumas aplicações que nós não fazíamos antes. Então, o primeiro grande aprendizado foi a importância de você ter uma cultura bem estabelecida, forte na empresa, de comprometimento, de trabalho em equipe, para poder superar momentos como esse. Eu acho que um outro grande aprendizado foi a aceleração de várias formas de trabalhar que já existiam e que se tornou, eu diria que até uma realidade hoje, como as videoconferências, tudo que a gente faz de forma virtual hoje. E eu acredito que a hora que acabar essa pandemia, isso não vai ser a nova forma de trabalho 100%, mas eu tenho bastante convicção de que nós vamos ter um mundo, um novo normal, digamos assim, onde você vai ter um equilíbrio entre isso tudo. Mais videoconferências, mais contatos virtuais,
Claro que também volta o presencial, que é importante. Nós que estamos na área de mineração, metalurgia, nós temos operações, o presencial é fundamental. Então, mas vai existir um equilíbrio nisso. Então, o outro grande aprendizado, esse sim foi um aprendizado, é que nós fizemos em meses o que talvez demorasse anos, em termos de tornar o trabalho virtual e novas formas de trabalho uma realidade, né? Isso já estava disponível já há algum tempo, talvez ficasse mais algum tempo sendo usado um pouco, e nós conseguimos, a tecnologia já estava aí, e nós realmente conseguimos fazer isso de uma forma bem rápida. Um outro grande, digamos, constatação, aprendizado, um misto disso, é a importância da parceria e proximidade com os clientes. Isso, para nós, também foi fundamental, porque tanto nós quanto os clientes tivemos problemas. Todos nós tivemos problemas, né? Seja problema de crédito, problema de solvência, problemas de fluxo de caixa, problemas de diversa natureza. Então, mais do que nunca, nós trabalhamos junto com clientes e fornecedores. Essa parceria com ambos os lados, de clientes e fornecedores, também foi fundamental, porque o impacto inicial da crise trouxe desafios muito grandes, até em termos de fluxo de caixa nas empresas. Quando você reduz o mercado de uma forma forte no início, nós atuamos muito no mercado automobilístico, no mercado de construção civil, que no início, construção civil hoje está muito bem no Brasil, mas no início foi fortemente afetado. Então, trabalhar junto com fornecedores e clientes na busca de soluções para que a gente consiga vencer juntos. Então, isso também foi uma grande constatação / aprendizado, porque sozinho a gente não conseguiria ter o sucesso que a gente teve. Eu acho que esses são os principais elementos disso tudo que fez com que a gente tivesse um grande impacto nos 2 primeiros meses da pandemia, e hoje nós estamos até melhor do que antes da pandemia, e estamos prevendo fechar um ano até melhor do que nós tínhamos previsto. Perfeito, vou contribuir aqui. Na verdade, eu vou trazer uma perspectiva um pouco diferente, né? Eu, junto com o André e com o Julio Neme, atuamos, né, na atividade de consultoria e fazemos interfaces com uma série de lideranças e de CEOs de diferentes organizações. Vou trazer aqui um panorama do que a gente tem observado e ouvido aqui nesses últimos meses, esse grande aprendizado de 2020. Primeiro ponto que eu concordo muito com uma observação que o Ricardo acabou de fazer, é que a pandemia foi também, em algumas instâncias, uma grande aceleradora, né? A gente percebeu que, do ponto de vista de novos canais de comunicação, novas formas de trabalho, novas formas de relacionamento, né, uma série de agendas que, de alguma forma, já estavam em discussão ou até mesmo em elaboração nas organizações, elas tiveram que rapidamente, né, ser testadas, e mais do que testadas, né, colocadas à prova. Então, acho que essa é uma característica muito grande, né, desse momento atual, mas acho que o grande ponto, e a gente ouve isso das organizações em geral, é que as organizações foram muito rápidas, né, em escalar esses novos canais, escalar essas novas tecnologias. Algumas organizações implementaram plataformas aqui, né, de trabalho online da noite para o dia. Então, eu acho que houve sim esse aceleramento, mas também houve essa agilidade, né? Então, as organizações, inclusive a gente ouve feedbacks aqui que se surpreenderam, né? Poxa, como conseguimos, né, ser tão rápidos, né, algo que eventualmente estamos discutindo há muito tempo, conseguimos colocar, né, à prova rapidamente, né? Então, eu acho que realmente eu vejo que essa questão do trabalho remoto, essa questão da interação remota, né, com clientes, parceiros, né, veio para ficar. É claro que não vamos ser sempre 100% remotos, mas veio para ficar. Acho que essa é uma conclusão, uma constatação aqui desse momento. E quando a gente fala de aceleração, também algumas decisões que eventualmente já estavam sendo pensadas foram colocadas em prática aqui na pandemia, né? Então, decisões de eficiência, decisões de redução de custos,
né? São marcas bastante importantes em alguns setores, né? Então, as organizações tiveram que rapidamente implementar essas alternativas. Então, houve uma aceleração, e é claro que muita coisa nova também foi discutida, né? E aí a gente está falando aqui do papel da liderança. A liderança teve que co-criar, né, rapidamente essas alternativas com as suas equipes, mas também com o seu ecossistema, né? Então, acho que essa é uma outra marca característica aqui do nosso momento atual, e acho que é um legado também que fica para próximos momentos, né? Essa capacidade de rapidamente articular partes interessadas, tanto do ponto de vista do público interno, mas também da cadeia, do ponto de vista externo, também fica como um grande aprendizado, né? Conseguimos, sim, fazer isso. É claro que com acertos, é claro que com lições aprendidas, atropelos, mas sempre conseguindo, né, rapidamente trazer uma solução, né? Então, seria um lado positivo de um momento que, infelizmente, não é tão bom assim. Então, acho que essa questão, né, da articulação, da criação de soluções é um ponto bastante interessante, além dessa questão da criatividade, né? Tivemos que buscar alternativas criativas, né, para estar presente, né, tanto com os nossos colaboradores, as nossas equipes, os nossos colegas, mas também como estar presente, né, com o nosso cliente, com o nosso parceiro, né, nesse momento. E talvez, e aqui fica muito mais uma reflexão, não é uma certeza absoluta, mas o lado interessante, né, desse momento que está mais digital, o Summit, esse momento que a gente está vivendo agora, esse evento, é um exemplo disso, tivemos que buscar caminhos diferentes para estarmos presentes, para conseguir interagir, né? E as organizações, em geral, parece que estão conseguindo, né, estar presentes, né? A própria liderança, né, a gente sabe que, e os executivos também, a gente está envolvido aqui em reuniões, uma atrás da outra ao longo do dia, mas estamos conseguindo interagir até mais ou com mais frequência com as nossas equipes e com o nosso ecossistema. Né? Repito, não acho que esse é o modelo que vai ficar 100% para o futuro, mas uma boa parte do que a gente está vivendo agora, com certeza, vai moldar ou vai fazer parte aqui do nosso futuro. Então, acho que são essas as minhas primeiras observações aqui. Gracias, Fanny. Ahí quería indagar un poquito más sobre esta línea a partir de lo que ustedes comentan. Creo que hay un punto de contacto entre lo que dice Robert y lo que dice Ricardo y lo que dice Fanny aquí, y quería indagar un poquito en eso, porque cuando Robert dice, pareciera ser que el tema de la crisis no es realmente la que determina el fracaso, sino que lo que veníamos haciendo desde antes, y yo lo combino con esto que dice Ricardo y luego Fanny afirma de que se ha acelerado. Entonces diría, no sé si está bien el silogismo, Robert, pero diría, si veníamos mal, vamos a ir más rápido mal, ¿no? Pareciera que hay ahí una línea completamente, ¿sí? O sea, el que viene mal, mira, es un poco, y haciendo un nexo que quizás no es lo mejor para este momento, pero la gente que más ha sufrido con el coronavirus son aquellas personas que tenían una preexistencia, que tenían algún problema físico, algún problema médico anterior. Y eso es la gente que desgraciadamente peor lo ha pasado con este virus. Quizás podríamos decir lo mismo en las empresas. Aquellas empresas que venían con problemas, que tenían dificultades anteriores, cuando llega este golpe, es que sufren mucho más. Está bien. Es un poco un nexo bien interesante en ese sentido, Julio. Ahora, dime una cosa, Robert, que la pregunta en realidad era esta, y también para Ricardo y para Tiffany, de lo que observan. Si yo estoy en pleno proceso de transformación, y quería introducir esa palabra, porque en el caso de Robert particularmente, yo creo que a partir del momento que él se hace cargo de Enami, él instala una conversación nueva, distinta, o por lo menos más desafiante, si bien las bases estaban dadas, o los fundamentals del negocio, como dices tú. Yo supongo, no conozco bien el caso de Ricardo, pero digo, si yo estoy en un proceso fuerte de transformación y esta crisis empieza a disparar a la gente hacia las partes, hacia los lados, cada uno empieza a escapar hacia donde puede,
¿cómo hace el líder en una situación como esta para sostener con la atención de ese liderazgo para que esto no se desmembre, para que la organización tenga un proyecto y avance en esa transformación? Esa es la pregunta que me hago detrás de esto de que al final todo se acelera, todo va más rápido, pero si estamos en un proceso de transformación que debería tener una fuerte tensión hacia construir algo nuevo, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es la experiencia en ese sentido? Mira, es una buena pregunta, la verdad es que no es y te agradezco, pero no es una gestión mía, es una gestión desde que asume el nuevo gobierno el año 2018, por alguna definición que yo no participé, se decide que hayan personas técnicas del mundo técnico a cargo de esta empresa estatal, cosa que cuando uno mira la historia hacia atrás, eso no se había dado. Y todo este proceso liderado por el presidente del directorio, que es el ministro de Minería de Chile, el ministro de Minería de Chile, el presidente del directorio de la ENAMI, y primero se nombra a Andrés Ugarré, que es una persona con mucha experiencia y con mucha historia en la industria minera chilena. De hecho, para la gente de Brasil, él estuvo a cargo del rescate de los 33 mineros el año 2010. Y cuando Andrés se va, el gobierno, la administración actual, decide seguir con el mismo modelo y me piden a mí, una persona del mundo técnico, no del mundo político, hacerse cargo de esta empresa, poniéndonos el foco en tratar de buscar esto que tú planteas, de ir mejorando en los desafíos y haciendo de esta empresa una empresa con una buena gestión, ¿no? Y en eso hemos estado. Entonces, yo he sido más bien una herramienta que ha estado ahí para apoyar este proceso, y eso fue muy bien recibido por los trabajadores de la ENAMI. De alguna manera, ellos sentían lo mismo, porque se ve el aporte social, pero también se quería ver un aporte en gestión, que fuéramos una empresa con buenos resultados. Entonces, de alguna manera hemos ido haciendo algunos cambios que son bastante pequeños. Mucha presencia en terreno de todo el equipo ejecutivo, personalmente mía también como vicepresidente ejecutivo de la compañía, lo que sería una especie de gerente general. Mucha presencia en terreno acompañando, y con la pandemia tuvimos que cambiarlo, porque ya hubo 3 meses que yo no podía salir a terreno, pero el equipo de recursos humanos con el equipo de comunicaciones empezamos con una serie de seminarios como este, en que le mostrábamos los resultados a toda la compañía, de manera de que los pudieran ver, y una de las cosas que la gente nos decía es que históricamente no se les mostraban los resultados. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a la gente que mejore su desempeño, que mejore sus resultados, su aporte a la compañía, si no le muestras cómo anda la cosa, cómo se están dando los resultados? Entonces, yo creo que de alguna manera la movilización, la manera de avanzar y de comprometer a la gente en todo este proceso, muy en la línea con lo que planteaba Ricardo y también en lo que planteaba Fanny, las personas somos las que movilizamos a las personas, y en la medida en que la gente nos vea lo más cercano posible, en terreno, acompañándolos, que en el momento de dificultad no nos quedamos afuera y damos solamente instrucciones y mandamos mails para que todo el mundo pueda recibir algún mensaje, sino que nos ven, eso va haciendo la diferencia. El ejemplo es fundamental. Si es que hay un discurso que no coincide con la acción, el partido está perdido, y está perdido por goleada. Entonces, el ejemplo, hay que hacer carne el propósito, y hay que subir a este bote al máximo de gente posible. ¿Y cómo lo haces tú? Y volvemos, porque esto es un círculo virtuoso al final, volvemos al ejemplo, en la medida en que estemos. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer, y con la pandemia logramos hacer estas presentaciones en línea, en que se nos están conectando normalmente entre el 20 y el 30% de toda la votación de la compañía. Estas presentaciones les mostramos los resultados, les mostramos los desafíos, pero además cada vez que podemos, todo el equipo ejecutivo partimos a terreno para poder mostrarlo ahí mismo. Yo te diría que eso es Julio, el proceso que estamos cambiando, pero para ser justo, este es un proceso que viene antes de que yo haya llegado al ENAMI. Yo lo he pasado muy bien. Yo
he aprendido mucho. Yo estoy muy agradecido de la oportunidad que se me dio y me ha permitido aprender mucho y conocer un mundo que yo no conocía, pero a la vez el proceso ha sido un proceso del ministro de Minería y todo su equipo que pensaron en este ENAMI de una manera distinta de lo que históricamente se venía haciendo. Muchas gracias, Robert. Bom, eu acho que tem uma coisa que o Robert falou que é muito interessante, como você vinha antes, tem uma influência muito grande no que está acontecendo esse ano. Então, isso nós, na nossa empresa, nós passamos por um processo de evolução cultural, digamos assim, bastante forte nos últimos 4, 5 anos, onde nós conseguimos ter uma organização, eu falei antes, muito engajada. Nós estamos no P10, entre os 10% das melhores empresas para se trabalhar, de acordo com a pesquisa mundial que a Hay, Korn Ferry fazem. Então, nós atingimos um nível de cultura e engajamento, evolução cultural e engajamento muito forte na organização. Isso, sem dúvida, se por um lado tem nos ajudado bastante em termos de vencer a crise, por outro lado, também não deixa de ser uma preocupação de muita gente com isolamento, de home office, coisas desse tipo, em relação ao que o Julio mencionou de perda, de potencial perda desse momento de uma cultura bem desenvolvida, né? Então, nós temos feito bastante coisa nessa linha, tanto para agora quanto para frente. Eu vou citar as duas coisas. Num primeiro momento, eu tenho feito mais reuniões até com a minha equipe por videoconferência do que eu fazia antes presencial. Então, se por um lado você não tem a presencial, por outro lado, a videoconferência te dá a facilidade de você ter uma intensidade maior de reunião e de conversa, né? Temos feito happy hour virtual. As equipes dos meus liderados, né, as demais equipes têm feito happy hour, a gente incentiva isso. Temos feito lives com a organização. Então, nós temos feito várias atividades de trabalho formais e até mesmo informais virtualmente, para não perder esse contato, essa transparência, essa conexão que a gente atingiu um nível muito bom na organização, né? E as nossas operações nós não paramos. É claro que nós tivemos que fazer uma série de medidas de controle, e, graças a Deus, a gente conseguiu bastante sucesso até hoje. A pandemia não nos pegou em termos de muitos empregados serem afetados. Então, isso aí... Mas, tomando todos esses cuidados, nossas operações não pararam. Uma outra coisa que nós temos, que nós desenvolvemos antes, e de novo, Robert, quer dizer, foi feito antes, ajuda agora, né? Se você estava num bom caminho antes, nós temos o que a gente chama um sistema chamado Workplace, que é uma espécie de um WhatsApp interno da empresa, onde todo mundo pode postar o que quiser a qualquer momento, né? É livre. Eu participo, eu gasto uma parte do meu tempo todo dia para participar e fazer comentários para a organização inteira, desde operadores, mecânicos, qualquer nível, né? Eles postam coisas que eles fizeram legal, eu tenho a oportunidade de conhecer e comentar, minha equipe, a diretoria, enfim, a gente tem, isso faz parte da cultura que intensificou mais ainda na pandemia, né? Porque por falta do presencial, né, nós reforçamos mais ainda isso. Agora, o pós-pandemia, como nós já até comentamos aqui, vai ser um misto, né? A gente vai continuar tendo o virtual que funciona bem e nos dá até chance de fazer coisas que a gente não fazia antes. Hoje nós fazemos reuniões com a unidade que nós temos lá em Pernambuco, com Minas Gerais, com São Paulo. Fazemos reuniões virtuais com todas essas localidades, coisa que antes, para você fazer, você gastava 2 dias para fazer uma reunião de 3 horas, né? Em termos de deslocamento, em termos de uma série de coisas. Mas isso também vai deixar as pessoas um pouco mais afastadas do presencial. Menos do que é hoje, evidentemente, vai ter um presencial maior no pós-pandemia, mas vai ser mais do que era antes, né? Então, nós estamos trabalhando também
na questão de reforço de cultura, no que vem para frente, no pós-pandemia, nós estamos fazendo um redesenho de todos os nossos escritórios e área de trabalho para que os escritórios reflitam a nossa cultura. Para que, quando você chegar num escritório nosso, você vê a nossa cultura presente. Ou o escritório, a condição física de trabalho, reflete, facilita para que a gente exerça a nossa cultura, né? Nós temos 4 pilares de cultura que foi desenvolvido com a organização, não foi algo trazido do ICE, foi vários workshops na organização inteira. Quer dizer, todo mundo se sente dono desses pilares na organização. Alguns são clássicos, como trabalho em equipe, senso de dono, e nós temos 2 outros que são um pouco diferentes, que é divergência construtiva e ambição por competitividade. Esses 4 eixos de cultura foram desenvolvidos pela organização. Nós promovemos workshops com todos os níveis da organização para desenvolver. Então, nós queremos que os nossos escritórios sejam lugares que facilitem isso tudo. Tenham áreas para você ter discussões formais ou informais, tenham, enfim, tenha a nossa cara. Outra coisa no caminho interessante, que eu vou mudar aqui um pouco de assunto, isso eu falei de cultura. Além disso, só para completar essa questão de cultura no pós-pandemia, nós temos uma área grande, próximo da nossa principal operação, que é aqui em alumínio, em São Paulo, onde nós vamos fazer uma área que vai ser uma espécie de um centro cultural nosso, de resgate de cultura mesmo. Resgate não, reforço de cultura. Workshops que a gente faz externamente hoje, várias atividades que nós fazemos externamente, vamos passar a fazer nessa área, e nessa área nós vamos criar várias condições de reforço de cultura. Essa área vai ser toda de reforço de cultura. Então, se tiver que fazer um workshop chamando várias pessoas, vai ser lá, para a gente estar reforçando cultura. Então, nós vamos promover atividades nessa área para reforço de cultura, para compensar um certo afastamento, um misto que nós vamos ter entre virtual e presencial. Então, isso nós estamos pensando em termos de cultura no pós-pandemia. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que, em 2017, nós passamos a incorporar o famoso ESG hoje, né, sustentabilidade, como o principal driver de evolução da nossa empresa. A nossa aspiração na nossa empresa é ser referência mundial como uma empresa sustentável. Então, essa é a nossa visão, esse é o nosso fator principal de desenvolvimento e atuação. Quando veio a pandemia, sabe, a pandemia exacerbou as vulnerabilidades do mundo de hoje e que as coisas a gente precisa começar a agir mais rápido, que está exatamente em linha com o que a gente tinha definido como um eixo de futuro para a nossa empresa. Então, uma outra oportunidade que nós tivemos na pandemia foi exercer muito o social do ESG, né? Eu também sou presidente do Conselho do Instituto Votorantim. E nós criamos um comitê especial para a pandemia, onde nós aportamos 150 milhões de reais para combate à pandemia, seja ajuda aos profissionais de saúde, ajuda aos mais necessitados, compra de equipamentos e construção de UTIs em alguns municípios. Nós trabalhamos muito mais no interior, trabalhamos em mais de 100 municípios. Usamos as nossas atividades sociais que nós temos com prefeituras de vários municípios para dar suporte aos municípios para combater a pandemia. Isso tudo fizemos em parceria com a Beneficência Portuguesa, que é uma área, é um grande hospital, uma grande cadeia aqui em São Paulo. Então, isso também, a pandemia nos trouxe a oportunidade de nós exercermos a parte do social muito intensa nesse momento, né? Com toda a nossa organização. E é incrível, porque realmente é um privilégio. A empresa, o Grupo Votorantim, que tem mais de 100 anos, sempre teve no DNA da família essa questão social. Então, é impressionante a resposta das nossas organizações em todas as localidades que nós temos para ajudar, para levar coisa para necessitado, para ajudar a prefeitura. A mobilização foi algo que nos emocionou, inclusive. Então, a pandemia também nos trouxe, e, de novo, a gente já tinha definido há algum tempo o ESG como o principal driver nosso, e a pandemia nos trouxe a oportunidade de exercitar muito em cima disso. Desculpe se me alonguei muito, mas são temas fascinantes. Vou trazer aqui uma
perspectiva, vamos dizer assim, adicional, né, ou um outro olhar, né? Então, foi citado agora há pouco que as empresas que estavam em um determinado caminho, seja ela de crescimento, de sucesso, de insucesso, isso foi intensificado na pandemia. A gente observou isso em alguns casos, mas a gente também observou algo diferente, tá? A gente observou em alguns contextos empresariais essa veia muito forte de um empreendedorismo, sabe? Ok, a gente tem uma trajetória de evolução, né, questões, medidas em elaboração, em discussão, em implementação, mas muitas organizações foram muito rápidas e criaram novos modelos de negócio ou se reinventaram em parte, né, não digo totalmente, né, mas nesse contexto da pandemia. Então, acho que também foi uma oportunidade de começar a exercer diferentes competências, né? Então, essa questão da criatividade, do empreendedorismo, né, da cocriação, algumas organizações, em parte, inclusive na pandemia, reinventaram alguns modelos, ou testaram, no mínimo, né, modelos que deram certo ou não. Então, essa questão de que estamos predestinados ou não, acho que isso realmente faz parte, né, da agenda de muitas organizações, mas a gente também viu, né, testes, desafios, novos modelos, né, que permitiram, na verdade, bons resultados, ou, se não bons resultados, uma possibilidade de caminhos futuros diferentes, né, ao longo da pandemia. Acho que esse é um ponto, né, que eu queria também destacar. E no começo da pandemia, e todos nós, né, a gente vivenciou isso, a gente teve aquele momento inicial muito do comitê de crise, né? Isso fez parte aí da agenda de muitas organizações, do comitê, do núcleo de crise, né? Quais são essas medidas imediatas, de curto prazo, que temos que tomar tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo, né? Isso fez parte, e ainda faz parte, né, na verdade, da agenda de muitas organizações, mas eu acho, e eu tenho percebido que algo a mais tem surgido, né? Talvez seja uma oportunidade, isso aqui é muito mais uma provocação, né, que as organizações estão se fazendo, puxa, um olhar mais voltado também para o longo prazo, né? Quando o Ricardo traz o ESG ou ASG, como a gente quiser plantar essa questão, né, em português ou em inglês, mas e isso acho que vale também para a pessoa física, né? A gente foi colocado aqui num contexto muito diferente, numa pressão muito diferente. Será que estamos cuidando também da nossa sustentabilidade, do nosso longo prazo, conforme deveríamos? Eu acho que é uma reflexão que começa a surgir. A gente já começa a ver isso na agenda de algumas organizações, eu já começo a ver isso no meu próprio questionamento pessoal, dos meus amigos. Sabe, o que mais que a gente pode fazer para ficar bem ou para superar eventuais crises futuras, né? Então, eu acho que é um momento, eu digo, até parece meio dúbio, né? A gente está falando de comitê de crise e ao mesmo tempo de sustentabilidade, mas é complexo mesmo. A gente vai estar jogando os vários jogos ao mesmo tempo, mas eu acho que isso sim começa a ganhar um pouco mais de reverberação, né? E aí tem toda essa discussão de cenários, de futuro, criação do futuro, longo prazo, além dos 3 anos, além dos 5 anos. E o que a gente percebeu é que muitas organizações, não foram poucas, ademais dessa questão emergencial dos comitês de crise, começaram sim, inclusive durante a pandemia, a falar de estratégia de transformação. Né? Então, veja só, né? Parece que não é o momento adequado, mas isso começou a aparecer. E começaram também várias discussões, né? Vai fazer sentido fazer planejamento estratégico, fazer transformação nesse cenário? E a gente tem percebido que faz sentido sim. Né? Não é simples, não é cartesiano, né? Não vai ser uma coisa ou outra, mas a gente começa a perceber isso de forma mais crescente e gradativa nas organizações. Então, talvez essa agenda de sustentabilidade, seja ela econômica, social, ambiental, todas essas questões de governança, eu acredito que vão ganhar mais, como que eu diria, tração ou mais senso de urgência, né? Porque fica claro que isso é necessário, né? A gente não pode ter que ser tão criativo assim sempre, né? Talvez a gente pode estar mais preparado, mais articulado, apesar de reconhecermos que somos ágeis, somos resilientes, né? Então, acho que
que isso fica também aí como uma possibilidade, uma reflexão aqui futura, e talvez as grandes organizações fomentarem isso, né, com a sua cadeia, com seus parceiros, com seus pequenos ou grandes fornecedores, também passa a fazer sentido. Okay? Eu queria retomar o último ponto aí da Fanny, né? De fato, hoje a gente está vivendo um grande chamado, né, para as lideranças, e eu vou tentar exemplificar. Talvez um primeiro grande chamado é esse consenso, o quase consenso que existe hoje no mundo, de que o capitalismo ele está se movimentando de vamos dizer assim, um capitalismo de shareholder, de acionista para stakeholder, né? Ou seja, de geração de valor para múltiplas partes interessadas. Isso já vem muito forte desde o ano passado, né, com o Business Roundtable, esse ano com o World Economic Forum. Uma demanda cada vez maior da sociedade, colocando a responsabilidade, né, no CEO de empreender essas mudanças, né, inclusive esse ano saiu o estudo da Edelman, e chama-se Trust Barometer, né, Barômetro da Confiança, e já pela terceira vez ele coloca no colo dos CEOs, né, a responsabilidade pelas mudanças do mundo, ou seja, na opinião da população, os CEOs eles têm ainda um papel mais relevante que os próprios governos de empreender essas mudanças, né? E talvez tenham os recursos para tal, né? Tenha mais recursos do que os governos para empreender essas mudanças, né? Então, e agora, mais recente, esse ano, a gente viu todo o movimento aí dos investidores, né, do setor financeiro também exigindo, né, de muitas das suas empresas investidas esse comportamento mais, vamos dizer assim, inclusivo, né, socialmente, ou mesmo comprometido com objetivos e metas ligados aí à ação climática, né, só para citar um exemplo aí recente, né? Então, nesse sentido, eu queria ouvir de todos, né, tanto do Robert, como do Ricardo, como da Fanny, né, falar primeiro desse chamado, esse chamado que está vindo com muita força do CEO, né, e como que vocês, pessoalmente, né, em posições de liderança, se sentem nesse chamado, né, e o que vocês têm pensado e realizado nesse sentido. Quer que eu comece aqui? Empieza tú, empieza Ricardo, yo. Fanny, dale tú. Ok. Bom, esse mundo atual que a gente, acho que a própria Fanny já comentou também, as mudanças climáticas que nós estamos vivendo hoje e a própria pandemia deixam claro que nós precisamos, isso é um call for action, nós temos que agir. Falar sobre redução de emissão de carbono, falar sobre, sabe, vários temas que estão associados ao ESG, já se fala há décadas se fala. Mas a diferença hoje é o senso de urgência. O mundo não aguenta mais o que nós estamos fazendo, e nós estamos sentindo isso nas mudanças climáticas, estamos sentindo nas tragédias naturais que estão acontecendo. Isso foi muito negado no início, hoje já não é mais tão negado assim. Cientificamente e na prática, nós estamos vendo como está. Então, acho que a grande diferença hoje é que nós precisamos agir. E a pandemia trouxe a gota final das vulnerabilidades e do que está acontecendo nesse sentido. Então, eu acho, sim, que é uma responsabilidade de toda a sociedade, de todo mundo, para que isso aconteça de uma forma forte daqui para frente. Realmente tenha mais ações do que discussões, porque durante décadas a gente só tem discussões e poucas ações, no meu ponto de vista. Claro que a gente hoje está bem diferente em termos de, vamos falar sobre o ponto de vista ambiental, bem diferente do que há 20 anos atrás, mas poderíamos estar muito melhor do que nós estamos hoje. Então, quer dizer, e daqui a 20 anos nós temos que estar muito, nem 20, o mundo não aguenta mais 20, daqui a 10 anos nós temos que estar muito diferente. Eu acho que isso é uma responsabilidade de toda a sociedade. Empresas, seus conselhos, CEOs, governos com regulações, uma série tem que ser um movimento coordenado, conjunto, e o conjunto é muito forte nisso também,
que para mudar isso aí, nós temos que trabalhar juntos. Como empresa, como eu falei para vocês, essa parte de sustentabilidade nós consideramos como o principal driver de evolução nosso na empresa. Então, hoje, nós fazemos parte do Pacto Global, seguindo os ODS, né, os Sustainable Development Goals. Nós aderimos ao Pacto de Paris, nós estamos usando a metodologia do Science-Based Targets para definir nossos targets para redução do efeito climático de máximo 1,5 graus, como acordado em Paris. Hoje nós também seguimos os GHG, que são os protocolos para gases que afetam o clima, né? E publicamos as nossas emissões auditadas publicamente. E nós temos uma série nós fazemos parte do conselho no Brasil que está ligado ao World Business Council for Sustainable Development. Aliás, até por esse conselho, nós fizemos até parte da carta que mandamos para o vice-presidente Mourão com relação a uma proposta de ajuda das empresas com relação à Amazônia. Eu mesmo fiz parte de um movimento que saiu até na Exame, chamado #NãoVolte. Quer dizer, é um movimento no pós-pandemia, que é não volte a desperdiçar água, não volte a fazer vista grossa para discriminações e problemas de igualdade de raça e todos os tipos de diversidade, não volte a desperdiçar energia. Então, isso é papel, isso está muito além do que eu sou responsável como presidente de empresa. Isso é um papel meu que eu trago para mim, não só como presidente de empresa, mas como cidadão também. Então, eu acho que isso tem que ser falado cada vez mais, de que as pessoas tenham realmente atitudes. Nós fomos certificados, fomos uma das primeiras empresas no mundo a ser certificado pelo ASI. Vocês não devem conhecer o ASI, que é muito específico da área do alumínio, que é uma entidade que foi criada é uma espécie de um selo verde. Se você tem responsabilidade social, se você tem planos de redução de emissões, se você tem controles efetivos de meio ambiente, se você respeita comunidades, empregados, todo mundo. São protocolos bastante completos, de melhores práticas no mundo. Nós fomos certificados na parte de performance e cadeia de custódia, que vai desde a nossa mineração até os produtos finais de alumínio. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês faz parte do nosso compromisso com esse tema. Um exemplo, nós já obtivemos esse ano 2 empréstimos verdes com second opinion, ou seja, dentro da linha de financiamento com second opinion para atestar, não, essa empresa é digna de receber um empréstimo verde. Temos planos para absorção de reflorestamentos do Brasil, para absorção de carbono. Enfim, é uma série que eu estou dando de exemplo para vocês de como que a gente transforma essa responsabilidade que nós temos em ações. Quer dizer, a responsabilidade existe sim. Todos nós somos responsáveis de fazer com que esse mundo mude. Então, nós temos que agir nesse sentido. Robert, Okay. Gracias, Andrés. Yo soy un optimista por naturaleza. Yo me defino, pese a esta frase de Andrew Grove sobre los paranoicos, que solo los paranoicos sobreviven, yo soy un optimista y yo veo todas estas situaciones que se están viviendo en el mundo, y estoy seguro que el mismo ser humano que ha creado mucho de esto va a ser el que lo va a resolver. Y así ha sido en la historia del mundo en los últimos 10.000 años y lo hemos ido resolviendo. El mundo es muy distinto y yo creo que vamos a seguir en ese sentido. Si lo miramos desde una perspectiva, y me voy a meter en el mercado del cobre, para poder tener una economía verde se necesitan 40 millones de toneladas de cobre al año, aproximadamente. Eso es lo que dicen los especialistas. Hoy día la producción mundial de cobre debe estar en las 20 millones de toneladas de cobre al año. Es decir, por un lado, para poder
para poder ser más ambientalmente sustentables como mundo, necesitamos más minería, pero eso a la vez a la minería nos pone una exigencia mayor. Tenemos que hacer que nuestros procesos sean lo menos invasivos posible, entendiendo que nunca van a poder llegar a cero. Y en ese sentido, tenemos que hacer que nuestras fundiciones disminuyan sus emisiones, que nuestros tanques de relave sean más pequeños, que nuestro consumo del agua sea mejor, que nuestro trato con la gente y con las comunidades en donde hacemos negocios sea mejor. Y ahí yo comparto mucho, Andrés, lo que tú planteabas respecto de la responsabilidad de los gerentes generales, de los CEOs, de las distintas compañías, porque la prédica que nosotros hagamos y el asumir todos estos desafíos y las medidas que tomemos van a hacer que esto sea exitoso. Eso es re importante. Ahora, por otro lado, yo creo, y siendo optimista, yo creo que las crisis llegaron para quedarse. Yo creo que si uno mira los últimos 20 años, las crisis cada día están más cortas. El 97 tuvimos la crisis asiática, que llega a su peor momento el año 2001 con un precio del cobre, lo voy a relacionar con el precio del cobre de 60 centavos por libra, lo que fue complicadísimo para gran parte de la industria. El 2008 tuvimos la crisis financiera de Estados Unidos hipotecaria, que generó un cambio. El 2013 tuvimos otra crisis, el 2014 tuvimos otra crisis, el 2018 cuando estábamos saliendo viene la guerra comercial y ahora viene el coronavirus. Entonces claramente cada vez las crisis se están acercando y nos tienen que obligar a estar mejor preparados para ellas, prepararnos para estas situaciones. Y fíjense que las crisis en este momento, la salida de las crisis, así como las crisis han llegado, las salidas han sido más rápidas que lo que eran históricamente, porque hoy día hay mucha más cooperación entre los distintos países, entre la industria, entre las distintas industrias, y eso es re importante y es re interesante, y tenemos que de alguna manera fomentarlo, de manera de que no pase. Pero yo creo que los CEOs, desde la posición que tenemos, los mensajes que mandamos, los trabajadores están súper comprometidos con estos cambios y lo único que quieren es pertenecer a una industria virtuosa y que sean reconocidos por el aporte que hacen. Y muchas veces nosotros fallamos porque no le transmitimos a la gente todo lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué se está haciendo. Y ese es un tremendo desafío que tenemos como CEOs, tanto para los trabajadores, en el caso nuestro, para todos los productores mineros que nos entregan sus minerales, pero también para la sociedad, que sepa cuál es el aporte que esto tiene y de una manera que nos apoyen para poder seguir aportando. Es difícil que si nosotros no comentamos y no decimos lo que estamos haciendo, la gente diga, uy, esta es una empresa virtuosa. Como diría alguien por ahí, hay que cacarear los huevos. La gallina que no cacarea los huevos no funciona, hay que cacarear los huevos. Y muchas veces, por distintos motivos, no lo hacemos. Pero ese cacareo tiene que ser con humildad, tiene que ser con agradecimiento a todas esas comunidades que nos permiten hacer negocios donde ellos llevan mucho tiempo antes que nosotros. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos los CEOs, hacernos cargo de esto para poder ir desarrollándolo y para poder ir avanzando. Porque yo personalmente, y por eso estoy en esta industria, yo creo que la minería es una industria virtuosa que hemos tenido algunos problemas y algunas cosas no tan buenas en el pasado, pero que hoy día tenemos que seguir mejorando, porque si queremos ir a esta economía verde, al menor impacto, manteniendo la calidad de vida y logrando que esa calidad de vida llegue a más gente todavía, se necesita más minería, no hay otra forma. Desgraciadamente, o gracias a Dios, no sé cómo verlo, pero necesitamos más minería, pero tiene que ser una minería tremendamente virtuosa y tenemos cosas de las cuales los mineros no podemos enorgullecernos y que tenemos que cambiar en el futuro. Yo te diría, André, que esa es un poco la perspectiva y por eso los gerentes generales, los CEOs de las compañías, somos re importantes en que ese mensaje se transmita y que lo hagamos carne, porque no solamente se puede quedar en el discurso, también tenemos que hacer cosas concretas para que eso sea así.
Perfeito. Vou ser breve aqui, porque estamos nos minutos finais para passar para o André e para o Julio, mas só para reforçar um ponto que eu já coloquei, mas que também o Ricardo e o Robert, né, trouxeram. Acho que a gente tem uma oportunidade, né, agora nesse momento de fomentar, tanto internamente, mas também com o contexto, a cadeia como um todo, a sociedade como um todo, essa questão da visão mais de longo prazo, né, como podemos juntos ser mais fortes e robustos para lidar com crises que virão, né, continuamente. E eu acho que a pandemia trouxe, apesar do novo cenário, né, do recurso do digital aqui, diálogos. A gente teve que conversar mais, a gente teve que expor as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, e também tivemos que ouvir muito, ainda temos, né, que ouvir muito as fragilidades, as debilidades das pessoas, das empresas com as quais a gente interage. Então, o nosso senso de responsabilidade sim, imagino, com as nossas organizações, mas com o contexto como um todo, né? Como estamos interconectados. Né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Acho que é eventualmente um outro legado que poderá ficar ou ser reforçado, né, com todo esse contexto que a gente está vivendo. Eu passo aqui, então, para o André e para o Julio. Obrigada. Muchas gracias, Fanny. Bueno, si hubiéramos tenido un poco más de tiempo ahí, la pregunta, que no es pregunta en realidad, que era una reflexión, es sobre ustedes y la formación en la que venimos desde tantos años en nuestras universidades, en las escuelas de negocio. Hemos formado líderes, los CEOs que nos dijeron que teníamos que ser, ya no sirven. O sea, la transformación que se produce internamente en cada uno de ustedes y se escucha cuando hablan, que, como decía Fanny, no es lineal, no es cartesiano, es totalmente complejo, es sensible, hay que tener otras antenas adicionales a las que nos enseñaron. No son solo técnicas, como decías al principio, Robert, esa sensibilidad para ir a terreno y para hablar con el minero que te entrega el mineral y confía en ti, es bastante más que eso. Entonces, digo, faltaba reforzar eso. Creo que si hubiéramos tenido un tiempo, muchas gracias, la verdad, por el tiempo. Creo que a lo mejor con un vino, Ricardo, si vienes a Chile un día, podríamos seguirla. Gracias a ustedes, por favor. André. Eu também queria agradecer a presença aqui do Ricardo, do Robert, da Fanny nesse painel e reforçar, né, uma mensagem de protagonismo, né, dos CEOs e da importância do papel, né, e dessa determinação dos agentes que estão comandando hoje as empresas, né, para realmente enfrentar, né, as mudanças com soluções criativas, né, mas, como já disse e adiantou o Ricardo e o Robert, né, com parcerias aí com todos os setores, né, parcerias internas, parcerias com organizações sociais, governos, fornecedores, enfim, acho que clientes, né? Eu acho que o segredo está nesse trabalho colaborativo. Muito obrigado a todos. Nos vemos aí em outras sessões. Grande abraço. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigado. Prazer, viu? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estuvo muy entretenido. Aprendí mucho. Muchas gracias. Gracias. Muito. Muchas gracias, Robert. Gracias a ustedes. Gracias, Ricardo. Gracias, convite para vinho chileno é irresistível. Também quero um vinho chileno. Adiós. Gracias. Tchau.